Senhor, bendito seja o teu nome. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por esse irmão, Senhor, que aqui está. Nós clamamos para que tu possas edificar as nossas vidas, falar aos nossos corações e fazer com que nós possamos compreender a tua soberana vontade para nós. Peço que tu possas edificar-nos, nos dando direcionamento sobre esta maravilhosa estratégia chamada Casas de Paz. Nós estamos com os corações e com as mentes abertas para te ouvir, Senhor, para que possamos fazer o melhor para ti e levar essa cidade inteira aos teus pés. Esse é o nosso objetivo. Oramos e te clamamos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como eu falei agora há pouco, essa é a terceira vez que nós vamos estar falando sobre os Casas de Paz. Este projeto que tem como objetivo levar famílias inteiras a Jesus. O nosso objetivo é fazer com que os lares de Blumenau, com que as casas de Blumenau possam ser transformadas através da igreja que se movimenta, através da igreja que age. E é interessante nós observarmos, irmãos, que paz sempre esteve nos projetos de Deus. Quando eu estive estudando hoje à tarde sobre paz, eu pesquisei que só na versão King James nós vamos encontrar mais ou menos 410 referências bíblicas sobre paz. Nós vamos entender, irmãos, só para que possamos ter aí uma ideia da importância de sermos portadores da paz, antes de entrarmos no passo a passo do Caso de Paz. É importante nós entendermos que as Escrituras começam com paz, lá no Jardim do Éden, e termina com paz na eternidade. Paz sempre foi o plano de Deus para o homem. Paz sempre foi o plano de Deus para a sua criação. Nós vamos entender que lá no Éden o homem caminhava em paz, vivia em paz. Mas o que foi que descaracterizou isso da humanidade? Foi justamente o pecado. Foi Satanás com os seus planos, trouxe ao mundo toda essa divisão, todo esse contexto de guerra, todo esse contexto de guerra, de coisas ruins, de coisas más. Mas veio Jesus, e a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Então Cristo ele veio trazer novamente a paz àqueles que creem. E nós precisamos entender que o nosso Deus, ele se autodenomina o Deus da paz. Então Deus tem muito interesse em promover a paz entre nós. Deus, ele quer usar a igreja para que possamos, como igreja, como corpo vivo dele, sermos portadores de paz. Tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, é esse texto de Mateus, capítulo 5, versículo 9, o texto muito conhecido que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque serão chamados filhos de Deus. Vamos rapidamente analisar esse texto de uma forma bem rápida, bem panorâmica. Nós vamos perceber que pacificadores são aqueles que promovem a paz. São aqueles que levam adiante, levam ao seu contexto a paz que Cristo ofereceu por meio da sua morte e ressurreição. Quando nós falamos aqui dentro do projeto Casa de Paz, que nós estamos à procura de semeadores de paz, nós estamos à procura de pacificadores, pessoas que visualizam o mundo da forma que o mundo está, cheio de contradições, cheio de problemas, cheio de degeneração ética, moral, e nós percebemos que, como eu costumo dizer, nós temos o remédio que o mundo precisa. Nós somos os portadores da paz que Cristo deu ao mundo. E aí, meus irmãos, o que esse texto está falando aqui, o que Jesus estava se referindo aqui, era justamente que serão bem-aventurados aqueles que são portadores de sua paz.
aqueles que transmitem uma mensagem capaz de gerar uma transformação, capaz de gerar um cenário negativo num cenário positivo. É uma mensagem que transforma um casamento que está prestes a ser destruído, a paz de Deus chega naquele lugar, famílias que estão prestes a serem destruídos, jovens que estão caminhando a passos largos para o inferno, e esses jovens são restaurados. E assim a família encontra paz. Nós somos os portadores da paz que há em Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia fala sobre os pacificadores, Jesus está se referindo ali àqueles que promovem a paz. Nós somos chamados para promover a paz de Cristo. Isso é um privilégio. Isso é uma oportunidade. Não é uma paz que vem de nós. É uma paz que vem de Cristo, daquele que criou o mundo em paz. Isso que nós podemos entender como esse processo de reconciliar Deus com o homem. É fato que a humanidade está em guerra com Deus por causa do pecado. Paulo vai dizer lá em Romanos que o homem, ele estava destinado à ira de Deus. Mas Cristo, por meio do seu sangue, ele reconciliou o homem com Deus. Ele trouxe paz nesse relacionamento. E quando nós assumimos essa posição de sermos reconciliadores entre Deus como igreja, reconciliadores entre Deus e o homem, nós assumimos essa posição da promoção, de promover a paz que há em Cristo Jesus. Agora é interessante a gente observar o que significa essa palavra bem-aventurança. De uma perspectiva mais simples, a palavra bem-aventurança significa, fala comigo, muito feliz. Não é simplesmente feliz, é muito feliz. Nós vamos entender que essa é a grande recompensa daqueles que promovem a paz, daqueles que levam adiante a mensagem do Evangelho. Essas pessoas são muito felizes, porque elas não estão mas numa perspectiva meramente humana. Elas estão numa perspectiva completamente divina. Elas vivem num ambiente sobrenatural em Cristo Jesus. É um grupo de pessoas que estão escondidas em Cristo. E aí, irmãos, a recompensa para os promotores da paz é muita felicidade. Mas não se trata de uma felicidade que vem de algo momentâneo desse mundo. Se trata de uma felicidade que vem da eternidade para nós, do reino de Deus para este mundo. É uma felicidade que se expressa em nossa vida de modo sobrenatural. Não é uma felicidade natural, é uma felicidade sobrenatural, que nos faz nos depararmos diante das nossas dificuldades e problemas, e mesmo assim nós permanecemos alegres. Mesmo assim, nós permanecemos felizes. Talvez essa era a razão que os discípulos de Jesus, os apóstolos, sofreram açoites e saíram felizes da vida, cantando ao Senhor, por se acharem dignos de serem perseguidos por amor a Cristo. É uma paz sobrenatural, é uma alegria sobrenatural. Significa que as pessoas vão olhar para vocês, irmãos, e não vão entender, mas vão ver a alegria do Senhor brotando na sua face. Vão olhar para a sua família e vão ver que a alegria do Senhor está no teu lar. É uma felicidade sobrenatural. E essa felicidade sobrenatural nos faz ser referenciais. Essa é a recompensa daqueles que promovem a paz. Agora, o mais interessante, a maior recompensa de todas, é que o texto diz que bem-aventurados, ou seja, muito felizes, são aqueles que promovem a paz. Por quê? Porque são chamados de filhos de Deus. Queridos, chegamos no ápice da recompensa. Imagine, irmãos, aquele que criou todas as coisas, céus e terra e tudo que nele há, aquele que domina todas as coisas, aquele cujo
todas as coisas estão debaixo do seu controle, do seu domínio. Este Deus, pelo fato de nós sermos agentes da paz, semeadores da paz, nós, por esta razão, nós alcançamos a maravilhosa oportunidade de sermos chamados de filhos. Quando nos colocamos na posição de filhos de Deus, nós passamos a provar dos seus cuidados, assim como um pai tem com o filho. Nós passamos a provar dos seus investimentos. Um pai investe no seu filho, sim ou não? E aí, meus irmãos, por causa da promoção da paz, nós passamos a provar de um investimento sobrenatural que vem de Deus para nós, os seus filhos. Nós passamos a gozar de provisões, de segurança, de cuidados. E aí, meus irmãos, nós vamos sentir Deus mais próximo de nós, porque Ele é o Deus da paz. E nós, como seus filhos, precisamos ser os promotores da paz, aqueles que promovem a paz. Então, irmãos, quando nós falamos em casa de paz, nós estamos falando daquele grupo de pessoas que promovem a paz e, por causa disso, serão muito felizes e serão chamados filhos de Deus. Então, o Casa de Paz, ele não é somente uma estratégia de evangelismo. Ele é uma oportunidade que Deus nos dá para que possamos ser muito felizes e para que possamos ser chamados, alcançar o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando você olha para essa estratégia, você olha com esse sentimento. Você olha com essa perspectiva de que não se trata apenas de uma estratégia, mas de uma oportunidade que Deus está nos dando. E hoje eu quero falar especificamente sobre conhecendo a dinâmica da Casa de Paz. Algumas coisas que eu vou passar para os irmãos nós já vimos nas ministrações anteriores, mas sempre é bom nós lembrarmos. Primeiramente, nós vamos perceber, número 1, serão convocados aqueles que de coração anunciam o Evangelho da paz. Quem são os semeadores da paz? Aqueles cujos seus corações estão ardendo pelo desejo de proclamar o Evangelho da paz. Aqueles cujos corações estão desejosos a ver uma Blumenau transformada. Quem são os semeadores da paz? Cujos corações estão ardendo a chama de Deus, a paixão pelo perdido, a paixão por famílias, a paixão pelo desejo de esvaziar o inferno e povoar o céu. Aqueles que têm no coração a paixão pelo crescimento da igreja, aqueles que querem ser diferentes, aqueles que querem fazer a diferença. É esse grupo de pessoas que Deus chama para os seus projetos, aqueles que são apaixonados, aqueles que sabem a importância de se movimentar para o resgate do perdido. É esse o perfil dos semeadores de paz. Se você ainda não tem isso no teu coração, hoje é uma oportunidade que Deus está te dando para que você possa clamar e pedir ao Senhor que acenda essa chama, acenda essa paixão no teu coração. E que hoje você tome a decisão de se tornar um semeador da paz. Serão convocados aqueles cujo coração está ardendo pela pregação do Evangelho do Senhor. Esse é o primeiro perfil. Se você está disposto a fazer parte desse grupo de 36 duplas, 72 pessoas, você que deseja fazer parte disso, o primeiro requisito é esse: ter no teu coração esta chama, essa paixão. Segundo, todos os participantes deverão ser o quê? Deverão ser batizados e pertencer a um grupo de crescimento e ser discipulado. Olha só, esse é o segundo critério. Eu quero que você repita isso comigo com a voz mais alta, tá bom?
Primeiro, ser batizado, fazer parte de um GC, estar sendo discipulado. Eu falei no primeiro dia que talvez há pessoas aqui que ainda não estão em grupo, talvez há pessoas aqui que ainda não estão batizadas, talvez há pessoas aqui que ainda não estão sendo discipuladas, mas querem fazer parte desse projeto. Eu tenho uma notícia para você. Nós realmente queremos que você seja um semeador de paz. E isso é mais um motivo para você sair correndo para procurar um grupo. Esse é mais um motivo para você participar do próximo membresia, de se batizar. Esse é mais um motivo para você procurar alguém para discipular a tua vida. Porque esse trabalho de resgate de famílias não vai parar. E nós vamos precisar de você. E eu vou mais longe. Deus conta com você. Os céus têm expectativa na sua vida. Amém ou não amém? Mas você que já está batizado, você que já faz parte do GC, você que já está sendo discipulado, procure o seu líder. Chegou o momento de nós, juntos, como igreja, fazermos parte desse grande projeto. Terceiro, como Jesus fez, assim serão enviados de 2 em 2, podendo ser duplas homogêneas, ou seja, homem-homem, mulher-mulher, ou um casal. Tá bom? Esse é o perfil que nós vamos estar trabalhando. 4. As 8 lições serão repassadas em dias pré-estabelecidos, abordando assuntos sobre a casa onde a paz entrou por meio do Evangelho. Fala comigo, são 8 lições. São 8 ministrações que vocês estarão ministrando neste lar. E essas ministrações, elas são voltadas para o alcance dessas pessoas. São mensagens simples, mas que falam da paz e da salvação que há em Cristo Jesus. 5. As ministrações das lições da Casa de Paz não devem passar quanto tempo? Não deve passar 1 hora. Queridos, é importante nós sermos tratados, ou definidos, melhor dizendo, dentro desta proposta de 1 hora. Nós precisamos entender que o nosso objetivo nas casas é transmitir uma mensagem, é transmitir uma verdade. E quando Deus ele dá um direcionamento, nós, para que possamos alcançar a bênção de Deus, a unção de Deus, o resultado dentro daquele direcionamento, nós precisamos fazê-lo, cumpri-lo da forma que nos foi apresentado. Então, que possamos encarar essa ideia de 1 hora com toda a sua totalidade. Amém ou não amém? 6, a questão do horário e dia para início das reuniões devem ser vistas com extrema responsabilidade. Atrasos e cancelamentos devem ser o quê? Evitados. Atrasos e cancelamentos precisam ser evitados. Queridos, é uma oportunidade, lembra que eu falei para os irmãos, é uma oportunidade que você está tendo de conduzir uma família inteira a Cristo. Então, não há nada mais importante na tua vida, não há nada mais importante do que nós cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. O nosso ministério, a missão que o Senhor nos confiou, por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Atos capítulo 20, versículo 24. Ele diz assim: não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, se tão somente completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Paulo tinha um nível de comprometimento tão intenso que ele fazia da sua missão, do seu ministério, uma missão maior do que sua própria vida. Porque ele sabia que o ministério era uma oportunidade. Ele sabia que ministério era um trabalho que ecoa na eternidade. Amém ou não amém? E é esse coração, e é esse desejo que o Senhor nos dá
através das casas de paz. Por isso, nós precisamos evitar, as duplas, os semeadores precisam evitar qualquer atraso. Sétimo, não podemos confundir casa de paz com prática de GC ou discipulado. Amém ou não amém? Discipulado permanece sendo discipulado. O GC permanece sendo o GC no seu dia, no seu horário, no seu formato. A casa de paz é um modo de cumprir o ID de Jesus, anunciando o Evangelho e destruindo as obras de Satanás. Nós fomos chamados para isso. A Bíblia diz que Cristo, ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Quando ele foi assunto aos céus, essa responsabilidade ficou sobre a igreja. Por isso que ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra nós, contra você, irmãos. E aí, queridos, o nosso objetivo é nós trabalharmos para desfazer as obras de Satanás nesses lares. Por isso que nós somos portadores de paz. Onde Satanás está, a guerra, a destruição, a confusão, mas aonde Jesus está, a paz. E ainda que ocorra a perseguição, a paz de Cristo conforta os corações. É esse o nosso objetivo. Oitavo, antes de começar as casas de paz, devemos ter em mente que nada flui sem oração e intercessão. Irmãos, Deus me deu uma revelação na quarta-feira que eu estou escrevendo sobre isso. Você sabe que quando nós deixamos de orar, nós estamos fortalecendo os planos do diabo em nos afastar de Deus. É importante nós entendermos que Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Amém ou não amém? E aí, queridos, o que aconteceu? O que aconteceu para que esse relacionamento fosse rompido? O pecado. E aí, queridos, uma vez que Deus, que todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia lá e se relacionava com Adão, com o homem. Mas aí o pecado gerou essa separação. O que é oração, irmãos? Oração, ela nos reconecta com Cristo. Ela nos conecta com Deus. Quando deixamos de orar, nós estamos fortalecendo esse plano de Satanás. Olha só. Então a oração, ele é mais do que uma necessidade. É mais do que um momento de receber poder. Oração, irmãos, ele destrói esse plano que Satanás arquitetou de nos afastar de Deus. Quando deixamos de orar, Satanás fortalece seus planos. Querido, você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é algo que nós precisamos pensar. Quando você deixa de orar, quando você passa longos períodos sem oração, você precisa lembrar, os planos de Satanás estão sendo fortalecidos. Mas eu não trabalho para Satanás, eu trabalho para Deus. E é por isso que a base da vida cristã é a oração. Por isso que tudo que Jesus fazia, antes ele se retirava para orar. Por isso que ele ensinou tanto os seus discípulos, tanto a sua igreja, para que a igreja se mobilizasse para a oração. Porque frustra os planos de Satanás. A oração frustra os planos de Satanás. Se Satanás um dia planejou em separar o homem de Deus, a oração é o que faz essa ligação. Jesus, ele veio nos dar livre acesso ao Pai. E uma vez que o projeto Casas de Paz tem por objetivo transmitir paz e desfazer as obras de Satanás nos lares, nós devemos ser os primeiros a praticar a oração. Porque através desse relacionamento com Cristo, nós iremos promover a paz que Ele pode levar nessas vidas. Então, meu irmão, quantos de vocês já estão orando nas suas casas por este projeto? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, que bênção. 9. Os semeadores da paz devem desenvolver um trabalho em plena harmonia. Os dois formam uma equipe que se animam, gera e abençoa um ao outro. Amém ou não amém? Queridos, é uma oportunidade que nós também temos
de nos fortalecermos como corpo de Cristo. É uma oportunidade que nós temos de nos relacionar, de se fortalecer, de criar vínculos para que possamos se tornar também uma igreja mais forte. É importante, quando nós formarmos as duplas, nós tenhamos em nosso coração que o nosso companheiro ele é um abençoador das nossas vidas e nós também somos um abençoador da vida dele. E aí nós exercemos ali uma maravilhosa oportunidade de troca de bênçãos. Nós semeamos e nós recebemos. Nós ministramos e somos ministrados. Nós crescemos e damos a outra oportunidade de crescer. Então, queridos, você começa a entender o quanto é maravilhoso esse projeto que Deus está nos dando? Nós estamos ganhando almas para Jesus, nós vamos ganhar almas, famílias inteiras para Jesus. Nós seremos muito felizes porque bem-aventurados são os pacificadores. Nós seremos chamados de filhos de Deus. Nós iremos frustrar os planos de Satanás. E ainda nós iremos nos fortalecer mutuamente. Glória a Deus. 10º, o projeto terá o privilégio de, por 2 meses, 8 lições, ministrar o Evangelho, orar e profetizar a paz de Jesus para aquele lar. Um semeador da paz, ele vai ser um profeta de Deus para aquela casa, para aquele lar. Eu já estou vendo aqui, irmãos, profeticamente, eu já estou ouvindo testemunhos de cura por meio da tua vida nessas casas. Irmão, já estou ouvindo libertação, histórias de libertação. Eu já estou ouvindo aí, irmãos, as famílias te procurando aqui na igreja, dizendo glória a Deus pela tua vida. Queridos, já estou vendo aqui uma geração que vai se erguer por meio da tua vida nesse projeto, nessa família. Eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas por meio da sua vida. 11. Entende-se como culto da paz o fechamento de todo esse processo. Irmãos, vai chegar um dia, vai chegar um momento. Eu estava conversando com a pastora Arlene, ela sugeriu a ideia de ser um culto numa sexta-feira, mas não está definido isso. Mas escute, esse culto, irmãos, vai ser o culto onde todas essas famílias, onde essas 36 duplas visitaram durante essas 8 semanas. E meu irmão, eu quero que você veja comigo, eu quero que você imagine esta igreja neste culto com famílias restauradas, jovens libertos, casamentos, irmãos, sarados. Imagina famílias inteiras, pai, mãe, filho, sobrinhos, avós, todos aqui glorificando a Deus, celebrando ao Senhor, porque nós, como igreja, nos mobilizamos para ir alcançá-los. Lembra, irmãos, aquilo que Jesus disse, a seara já está pronta, a colheita já está pronta. Amém ou não amém? Repara uma coisa, Lucas capítulo 5 fala que Pedro havia trabalhado a noite inteira. E aí talvez você esteja pensando aí, mas nós temos algumas estratégias, muitas estratégias de visitação não funcionou. Escute, irmão, Pedro trabalhou a noite inteira e não pescou nada. A Bíblia fala que ele estava ajeitando, arrumando as suas redes. Quando veio Jesus, Pedro emprestou lá o seu barco para que Jesus falasse à multidão. Depois Jesus se voltou para Pedro e deu um direcionamento. Você lembra desse texto? Lucas capítulo 5. Cristo deu um direcionamento muito específico. Pedro, você vai, até determinada altura ali do mar, você vai lançar a sua rede. E foi exatamente assim que Pedro fez. Pedro disse assim, olha, Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. Mas sobre a tua palavra, sobre o teu direcionamento, sobre aquilo que tu estás me orientando, eu vou lançar as redes. Meu irmão, houve uma pesca maravilhosa. Glória a Deus.
É mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui conosco. Ele está nos dando uma direção específica para uma pesca maravilhosa. Que possamos estar preparados. Não viver na expectativa de experiências passadas, mas saber que quando Deus direciona, os milagres acontecem. 12. Os agentes da paz receberão unção em posição das mãos dos pastores em um ato público, autorizando-o a sair em nome da igreja. Queridos, tudo que Deus faz passa pelas autoridades da igreja. Amém ou não amém? Tudo que Deus faz, Ele faz por meio daqueles que o Senhor colocou na igreja como liderança. Nós precisamos entender toda a dinâmica do Novo Testamento, toda a ideia de igreja no Novo Testamento. Nós vamos perceber que Paulo fala muito específico sobre as responsabilidades dos líderes, daqueles que conduzem a igreja, e nós vamos ver que existem instruções específicas para aqueles que lideram a igreja, para aqueles que conduzem a igreja a uma realidade proposta pelas Escrituras. Então, irmão, antes de tudo, toda autorização, toda autoridade que vem da igreja, vem do alto. É aquele exousia que eu falei no primeiro dia. É uma autoridade, é um poder vindo do alto. E aí, meu irmão, na mesma maneira que esse poder vem do alto de Cristo para nós, ele passa primeiro pela nossa liderança, até chegar em nós. É uma unção que vem na vertical para se espalhar horizontalmente. Amém, irmãos? Por último, depois de toda a caminhada, essa família decidir continuar com sua reunião em casa. Pode-se abrir ali, portanto, um grupo de crescimento, um GC, ou conduzir essa família a já participar de um GC existente. Então, irmãos, esta é a casa de paz. Nesses 3 momentos nós falamos, nós oramos, nós compartilhamos o passo a passo. E cremos que é o momento de nós mobilizarmos. Ficou alguma dúvida? Levanta a mão, deixa eu ver quem está com dúvida. Boa. Já começou. Fala para o teu irmão, já começou. Você que se enquadra, você que já é batizado, você que faz parte do GC, que está sendo discipulado, irmãos, procura o seu líder. E esse é o momento agora de mobilização. Nós acabamos agora a primeira fase da apresentação. Amém ou não amém? Agora estamos na fase da execução. Então, queridos, a partir de hoje, você que está no teu coração, você que quer fazer parte desse grupo dos 36, das 36 duplas, destas 72 pessoas, você que quer ser um dessas 72 pessoas que serão enviadas para esses lares, irmãos, começa hoje. Começa a procurar o seu líder, começa a dar o seu... Agora é hora de você dar o teu passo. Amém ou não amém? Segunda coisa, primeiro é procurar os seus líderes. Segunda coisa, quantos aqui, desde o primeiro dia, onde nós fizemos um desafio sobre começar a orar pelas casas, por pessoas. Alguém aqui já começou a orar por lares? Olha só que bênção. Olha que coisa tremenda. Levanta mais alto, deixa eu ver. Olha quanta gente. Que bênção. Irmãos, todo esse projeto ele vai ser acompanhado por essa intercessão. Então você que já orou, você que já encontrou lares, você que já imaginou aí no seu coração essas famílias, corre porque Deus vai usar você. E eu convido a todos vocês nesse momento, eu sei que todos nós, quem aqui mora numa ilha? Sozinho. Porque tem uma ilha ali, né? Florianópolis. Bom, já que você não mora sozinho numa ilha,
Você deve ter vizinhos. Quantos aqui tem vizinhos? Amém. Começa a orar por eles, começa a olhar diferente, começa a observá-los de uma outra maneira. E aí, queridos, Deus vai começar a te direcionar de uma forma muito especial.